Olá, caros alunos, sejam bem-vindos então a esse nosso momento de aprofundar um pouco mais sobre o que será aplicado então na prática, nessas atividades então que chamamos de vivências múltiplas da educação física. Então, para pensarmos até sobre essas práticas, que serão essas 3 horas de prática, onde será desenvolvida então no polo de apoio presencial, isso se refere basicamente às disciplinas dessas múltiplas vivências, a qual já foram então postadas no próprio ambiente virtual de aprendizagem. Se eu for memória, lá em março, em meados de março, 13 de março, se não me engano, foram postados tanto um vídeo sobre a sensibilização sobre as vivências múltiplas, como também um print de tela sobre as disciplinas a qual fazem parte dessa oferta. Então se atente a isso. Caso você tenha uma dessas disciplinas e ao qual terá então essa oferta, então venha até o polo para que possamos então desenvolver essa nossa reunião. Lembrando que nós já tivemos 3 encontros, basicamente, tanto nos polos de Balneário, quanto nos polos de Itajaí, nos polos de Navegantes. Então basta que você participe de uma destas reuniões para que você então possa então assinar a sua ficha aí de frequência e validar então essa sua etapa e ter a data, principalmente, para que você possa então preencher na sua ficha resposta, a qual você deve levar impressa no dia. Nem que você leve em branco, não faz mal. Professor, o que eu coloco aqui em cada um desses quadradinhos? Não faz mal. Leve em branco. Ao final da aula eu dou toda a orientação do que deve ser realmente acrescentado como informações mais burocráticas, mais administrativas, e depois dou algumas informações pedagógicas a respeito do preenchimento também, tanto dos objetivos das atividades, descrição realmente daquilo que você já aplicou então na prática, daquilo que já foi acordado durante as nossas reuniões aqui no Polo, das temáticas a qual você como aluno tem total autonomia neste momento de escolher conforme a disciplina a qual então você se encontra. Então, basicamente, nós teremos nesse dia 1h40 da minha parte, aplicando algumas brincadeiras, aplicando algumas vivências, algumas atividades coordenativas, manipulativas com vocês. E depois vocês terão 1h10 de desenvolvimento das práticas de vocês, onde vocês vão ter basicamente de 10 a 15 minutos para a apresentação então das temáticas a qual vocês então escolherem para o grupo. E isso é uma aplicação prática, não é uma aplicação expositiva, dialógica, com os alunos, não. Você vai então organizar a turma, desenvolver alguns materiais, aplicar então na prática algumas práticas com vocês. Então, o que será então pensado como espaço? Nós teremos então o polo de Navegantes como espaço principal, um espaço amplo, no 2º piso, a qual nós temos ali as cadeiras já foram afastadas ali para que vocês possam aplicar isso na prática. E como materiais, nós teremos lá bolas de vôlei, nós teremos bolas de borracha, teremos coletes de 2 cores basicamente, teremos arcos, cones, rolo de fita crepe, fita durex, giz para marcação caso necessário. Teremos um aplicativo de som também disponível para vocês, caso quiserem colocar música durante as práticas de vocês. E sempre devemos pensar, pessoal, que a quantidade de materiais é relativa ao quantitativo de alunos presentes nessa aula. Então, teremos ali em média, estimo pelo quanto de alunos que já compareceram nas reuniões, em torno de 8 a 12 alunos em média estejam presentes ali no dia. Então, de forma básica, teremos, até para resumir o que nós vamos fazer então nesse dia, inicialmente às 9 horas em ponto, eu começo dando alguns momentos informativos para vocês sobre todas as atividades, alguns feedbacks iniciais sobre a localização de banheiros, bebedouros. Já levem garrafinha de água lá no dia para que possamos, deu uma brechinha numa atividade, ou esse é o momento para tomar água, eu vou lá, glup, 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 tomo a minha água e volto então para a minha atividade. Depois disso nós começamos basicamente, e depois vamos esmiuçar isso um pouco mais na prática,
Pensamos uma brincadeira, por exemplo, como uma brincadeira rítmica, como a própria amarelinha africana. Então vamos desenvolver. Depois vamos fazer uma corrida do jogo da velha, também até por uma forma de aquecimento e desenvolvimento de outras habilidades. Algumas habilidades também com bola, né, habilidades motoras com bolas manipulativas, e por isso o uso de bola de vôlei, bola de borracha, por exemplo. Vamos fazer uma atividade mais interativa, que é uma queimada, ou mesmo, alguns chamam, depende da região em qual você se encontra, como caçador. Depois disso nós temos um intervalinho para água, ou seja, depois ali de 1h30, né, 1h40, nós teremos então um intervalo para a água. Então por isso já deixa no cantinho que nós teremos um momento específico, né, para tomar água, que é um intervalinho de 5 minutinhos, para tomar uma aguinha e já volta então para as atividades. Depois temos a aplicação docente, ou melhor, aplicação discente, né? Docente, enquanto o professor vai aplicar com vocês algumas dinâmicas, e depois uma aplicação então discente, vocês enquanto alunos vão então desenvolver algumas práticas para a turma em si que estiver ali envolvida, né? E no final, né, um feedback, né, da própria orientação educacional para vocês, quanto à oralidade, quanto ao desempenho na hora de abordar, né, umas certas metodologias de ensino com vocês. E nisso teremos esse resumo então do que vai acontecer nessas 2h50, 3 horas então de atividades. E se atentem então a estar nesse dia, né, no calendário que já está na capa do grupo do WhatsApp. Então a capa do grupo do WhatsApp é o nosso calendário acadêmico das atividades práticas. Se atentem a isso. Então, como forma até resumida para esmiuçarmos um pouco mais o que será aplicado, depois que nós passarmos então esses momentos iniciais, né, esses 5 minutinhos ali de informativos, ao qual será passada também a lista de presença, né, da própria aula de campo, alguns contatos iniciais, até interessante que vocês cheguem ali uns 15 minutinhos antes, eu quero estar 1 hora antes, né, até para ajustar alguns detalhes, mas cheguem ali uns 15 minutos antes no polo, para que vocês possam, de repente, deixar o veículo de vocês, cumprimentar os amigos, conhecer outros, trocar ideias, fazer esses 15 minutos de interação social até 9 horas em ponto, horário britânico, começar então a aula. Não chegue atrasado, antecipe-se. Lembrando que é navegantes, então temos toda a logística de ferryboat, certo? Organize-se, antecipe-se, né, para você então chegar, né, ali no horário. Lembrando que eu vou estar indo antes, ali pelo menos 1 hora antes no polo. Então depois dessas boas-vindas, né, desse momento de reforço ao qualquer item da ficha de frequência, que ela não deve ficar faltando, ou uma data, ou um campo referente ao nome do orientador, por exemplo, ou um carimbo que possa vir a faltar. Todos os campos dessa ficha devem ser então preenchidos, senão a ficha automaticamente ela é zerada. Quando nós temos então a nossa brincadeira inicial ali, que é uma amarelinha africana, onde nós vamos usar basicamente ali, né, como materiais, até você pode usar isso tanto com crianças, você pode pensar essa atividade também com adultos, por exemplo, que é uma amarelinha africana, onde os alunos serão divididos, por exemplo, em 4, né, a 6 integrantes, e em seguida solicitar que esses grupos se afastem para, né, seja então desenhado então o tabuleiro em 16 partes iguais. Será colocado então para vocês aqui na tela, né, a imagem dessas 16 partes, desses quadrados, que deve ser o tamanho suficiente para que os alunos possam colocar o pé então, né, em cada quadrado, e também na hora do deslocamento não estar se esbarrando. Então, com esse tabuleiro então pronto, os participantes então vão formar uma fila em frente a esse tabuleiro, nesse quadrado dessa amarelinha africana, e vão iniciar então a brincadeira. E esse jogo ele é de extrema, vai começar na própria extremidade da esquerda, né, dos quadrados, e iniciar saltando com um pé em cada quadrado, né, da primeira fileira, e assim sucessivamente deslocando, né, lateralmente da esquerda, né, e retornando mesmo ao ponto de partida ali para a direita, e saltando aí de forma livre e mantendo os pés sempre no quadrado. E também nós temos aí uma certa imagem que vai nos
ilustrar como será então a prática dessa nossa atividade, né? Então os alunos vão começar aqui no canto esquerdo, né, da atividade e vão pulando conforme o ritmo de uma música, obviamente, né, para as laterais, depois voltar ao ponto de início, e nisso vão então estar avançando nessa amarelinha africana. Algumas variações ocorrem nela do desenvolvimento das atividades, onde nós podemos estar cantando, né, a própria música, né, a qual o aparelho de som vai estar ali elucidando, que é uma música bem interessante, até vou deixar depois aqui para vocês embaixo na descrição, que é a música Minué, Minué, Le Gusta La Danser, né? É uma música bem interessante que vale muito a pena aí buscar tanto nos streams de música como no próprio YouTube, né? Está disponibilizada também essa música. E depois desses nossos 10, 20 minutinhos de aquecimento, né, ali com essa amarelinha africana, nós vamos então desenvolver uma prática chamada Corrida do Jogo da Velha, que vai ter também uma duração ali de uns 15, 20 minutos em média, onde nós vamos usar basicamente alguns arcos, vamos usar alguns coletes coloridos e desenvolver aí, nós que somos da educação física, a nossa noção de velocidade, a nossa noção espacial, o nosso raciocínio rápido, atenção, né? O trabalho em equipe, que é muito importante. E para que a dinâmica dessa atividade ocorra, nós vamos nos reunir então no centro aí do espaço, né, da sala, e desenvolver essa dinâmica, onde será dividida então em 2 grupos. Cada equipe, cada grupo, né, vai formar então uma fila com uma distância já pré-determinada por um cone ou um prato chinês, por exemplo, e em frente a esse tabuleiro, que será desenvolvido a princípio com bambolês, que vai ser formado então no chão, que vai ter essa característica, né, 3x3. Então, e para marcação desse grande jogo da velha, nós vamos usar então os coletes. Por exemplo, uma equipe ficou com colete vermelho, uma outra equipe ficou com colete preto. E aí, naturalmente, as cores dos coletes serão as demarcações desse jogo da velha, a qual vence a equipe então que formar o maior trio, né? Formar o trio primeiro, seja na horizontal, na vertical ou mesmo na diagonal. E com isso vamos realizar em média umas 8 rodadas, né, para que ocorra então um certo desempate aí nessas atividades. E quem ganhar ali a prática irá então ganhar também um livro, né, do polo de apoio presencial. Também temos aqui uma imagem a qual retrata então, né, a distância a qual os alunos vão ficar para desenvolver então essa prática. E com isso, depois de desenvolvermos essas atividades então sobre o jogo da velha em si, vamos algumas habilidades voltadas a habilidades com bolas. Por isso o termo, né? Vivências múltiplas. Então, desenvolvemos algumas questões ao qual nós trabalhamos muito com a noção espacial, com raciocínio rápido, atenção, ao desenvolvimento da velocidade, que é muito importante até para o treinamento esportivo, por exemplo, ou o trabalho em equipe, que é tão importante na própria licenciatura. E agora, com essa atividade, com as habilidades com bola, nós vamos também ter um tempo de 20, 25 minutos para desenvolver essa prática. E vamos utilizar algumas bolas de borracha, vamos utilizar alguns cones e também vamos trabalhar algumas habilidades como manipulação, o controle da bola de borracha, quicar a bola de borracha, né, ou a bola de vôlei em si, lançar e agarrar. E algumas dinâmicas então serão desenvolvidas em alguns educativos dessa prática específica, como alguns educativos voltados ao quicar a bola, onde primeiramente de forma individual, né, depois em equipes, quicando a bola em torno do corpo, entre as pernas, que é muito comum, por exemplo, do basquete, ter esse manejo de bola, né, uma característica muito importante do próprio basquete, quicando a bola de frente para trás, de um lado para o outro. Um segundo educativo seria então lançar e agarrar a bola, lançando com a direita e agarrando com a esquerda, ou vice-versa, lançando com a esquerda e agarrando com a direita. Ou terceiro educativo seria então em duplas, lançando a bola em diferentes alturas, tanto abaixo, médio e alto, né, lançando e agarrando com as duas mãos, direita e esquerda. Então isso é muito importante também nesses como educativos que vocês vão utilizar para diversas modalidades esportivas, seja o basquete, o vôlei, o handebol, o futebol em si. E com isso, vamos então
como você também cita essa imagem, estar então aplicando isso na prática. Também em duplas, como desenvolver as atividades com as mãos, também vamos explorar também as atividades com os pés, fazer um certo zigue-zague, também como cita a imagem, né? Tanto zigue-zagueando de frente como zigue-zagueando de costas, trabalhando essa diversidade das posições corporais. E isso então quando pensamos nessas atividades voltadas às habilidades, né, com bola, voltando ao desenvolvimento de manipulação, controle de bola, né, o quicar, o agarrar, o lançar, também é importante para diversas modalidades. E também nós temos uma atividade voltada ao queima caçador, que também é uma atividade um pouco mais longa, em torno de 20, 30 minutos, onde será utilizada a bola de vôlei ou bola de borracha, provavelmente, que é uma queimada, tradicional queimada, alguns conhecem em certas regiões como o caçador em si, para desenvolver também essa percepção espacial, agilidade, força, atenção, as habilidades manipulativas que são tão importantes na educação física. E com isso será dividido, por exemplo, algumas equipes. Equipe A, equipe B, equipe 1, equipe 2, equipe Águia, equipe Leão, por exemplo, né? Podemos também colocar em nome de animais nas equipes. E aí será determinado um cemitério, como cita também a imagem. Esse cemitério, então, ao qual o time A e o time B serão demarcados ali naquele campo e um espaço, né, delimitado para o cemitério, então, para essas duas equipes. Após isso, né, após essa 1h40 praticamente de atividades, nós teremos então esse intervalo para a água. Então ali vocês vão ter em torno de 5 minutos, no máximo 10 minutos, para tomar uma aguinha, organizar os materiais, né, verificar com as equipes alguns detalhes e já começar então pontualmente depois de 5, 10 minutos, a qual serão então apresentado a parte de vocês, daquilo que foi então desenvolvido, né, e acordado na reunião. Por isso é muito importante que você venha nessa primeira etapa. Lembrando que a não vinda nessa primeira etapa da reunião do polo acarreta então automaticamente a sua inserção no exame, né, das disciplinas a qual tenham então vivências múltiplas. Então é muito importante que você venha para que você tenha a data para colocar na sua ficha. A falta dessa data acarreta também no zeramento da ficha e leva você então para o exame. Lembrando que a ficha, né, a qual você deve levar impressa no dia, ela já está lá em materiais complementares de uma das disciplinas. Então verifique uma das disciplinas, você já tem materiais complementares lá, a ficha resposta, a qual você então deve levar, nem que você leve em branco. O professor já tem uma certa experiência com aulas de campo, beleza. Leve alguns campos já pré-preenchidos, segundo realmente as suas vivências e a sua autonomia, e depois, né, ao finalzinho, vou estar dando todas as orientações, alguns feedbacks, né, a qual vocês devem estar atentos quanto à oralidade das suas apresentações. Então, apresente de forma clara, de forma aberta, de forma ativa, chamando as pessoas, né? Olha, venham aqui, vamos formar um grupo. Então, tem essa postura ativa na hora de você desenvolver a sua apresentação. E com isso também tem a atenção à sua didática também, né, a faixa etária a qual você vai estar então apresentando. Se é uma temática que envolve adultos, então você tem um tipo de didática, você tem um certo estilo de metodologia, então aborde conforme a faixa etária e o tipo de atividades também que você tem que desenvolver. Se são crianças, né, há um apelo, mas não que você não possa ser lúdico também com os adultos, mas com crianças existe esse apelo maior à ludicidade em si. Então tem esses aspectos lúdicos, né? Nós vamos usar muito um livro de referência para essa disciplina, que é justamente o livro de um autor chamado, aqui buscando ele, Jogos e Brincadeiras, um livro sobre jogos e brincadeiras. Então se atentem a esse livro, depois eu vou deixar para vocês aqui na sequência, chamado Jogos e Brincadeiras e Pluralidades Interventivas, de um autor chamado Alexandre Paulo Louro. Também faz parte do livro base da disciplina de Jogos e Brincadeiras, mas também que vai elucidar e vai dar base teórica ao nosso plano de aula para essa disciplina específica. Já, senhores, novamente agradeço a vocês aqui presentes
E encerro, como é de praxe, aqui no YouTube, e encerro com vocês aqui mesmo no próprio Instagram e continuo com vocês aqui presentes no Google Meet. Um abraço a vocês e até a próxima. Tchau, tchau.